Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Vocês estão com um friozinho também aí? Hoje está friozinho, está gostoso. Que bom que a gente está aqui na casa do Pai, porque a gente se aquece no Senhor. E eu quero ler um texto com você que é muito especial e eu espero que ele fale ao seu coração. Está no livro de Colossenses, no capítulo 3, versos 23 e 24, e diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E eu peço que você se levante, porque agora a gente vai cantar, se entregando e se derramando em adoração para esse Deus maravilhoso. Que seja tudo pelo Senhor nesse dia. Juntos? Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele só a igreja de Deus se entregue, nos rendemos, é tudo por Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. É tudo por Ele. Amém. Todos juntos em oração. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. E mais uma vez a igreja adora, a Ele a honra. Que o reino seja em nós e nossa vida. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém. Todos juntos, a Ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Diante dele
Louvado seja Deus. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Amém. Eu sei que muitos aqui conhecem aquele livro famoso, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, né? E nesse livro ele aborda e ele fala sobre maneiras de amar, como a gente pode amar as pessoas e se sentir amados por elas de volta também. Como a gente tem, por exemplo, algumas delas têm atos de serviço, palavras de afirmação, presente, tempo de qualidade. São formas que a gente tem para amar as pessoas. Falando em presente, em agosto é meu aniversário, dia 6, então fique muito à vontade. Eu amo ser amado por essa linguagem do amor, né? São formas que a gente tem para manifestar amor uns com os outros e como igreja mostrar que Deus existe e está aqui. E há quem diga que esse evangelho do amor, ele é um evangelho muito simples, muito pequeno. Ele, quem sabe, seja para quem está começando na fé, mas o que importa são as doutrinas, o que importa é a vivência, o que importa são as profecias, e tudo isso é verdade. Mas o amor, ele não é a papinha, ele não é para quem está começando, ele é o maior desafio para quem quer ser cristão. Amar de verdade, amar como Jesus amou. E de que jeito que ele amou? Ele amou se entregando por inteiro para essa humanidade caída. E amar quem está aqui dentro é relativamente fácil, né? A gente se frequenta, a gente congrega esse lugar junto, a gente veste uma roupa meio parecida, a gente está acostumado a falar na mesma linguagem. Se eu digo Maranata, você responde? A gente se conhece. O maior desafio de todos é amar para quem não conhece esse lugar, para quem não conhece a Jesus. E para quem ainda tem alguma dúvida do que representa o amor no Evangelho, eu quero compartilhar 3 textos com você. O primeiro deles está em 1 João 4, no verso 8, e diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você quer conhecer a Jesus? Peça para Ele em oração que Ele te ensine a amar de verdade. Um outro texto, no livro de João, no capítulo 15, verso 12, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E eu repito, de que jeito Ele amou? Se entregando por inteiro. E para fechar, o livro de João, no capítulo 13, verso 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse mundo não vai saber que Deus existe porque você está gritando aos 4 cantos que Ele existe, porque você está em uma praça pública falando e testemunhando, porque você distribui livros. Tudo isso é importante, tudo isso é verdade, mas o mundo vai saber que Ele existe através do amor que a gente compartilha uns com os outros. Quando o mundo testemunha o amor de Cristo sendo revelado e expresso através de você, com atos de serviço por aí, quando o teu braço alcança as pessoas, sendo o braço de Cristo, aliviando o cansaço, a dor daquele que está sofrendo, quando você dá um abraço sincero e o toque físico revela o toque de Jesus para essas pessoas, quando você tem sempre uma coisa boa para dizer, uma palavra de ânimo, de alegria, com palavras de afirmação. Que nossa oração nessa manhã seja para que Deus nos transforme em poliglotas do amor, que a gente aprenda a falar em todas as linguagens, para que esse mundo saiba que Deus existe, e mais importante, que Ele está prestes a vir. E eu quero orar pedindo isso para Deus junto com você. Você pode se ajoelhar comigo para a gente pedir isso para Deus em oração? Oremos juntos. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor não cansou de nos demonstrar amor de tantas maneiras, falando conosco através da Tua palavra, tocando aqueles que estavam doentes e impuros e fazendo com que eles se sentissem amados pelo Senhor, se entregando como o maior presente da história para que a gente tivesse vida. E a gente quer pedir para o Senhor nessa manhã que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor amou. Que as pessoas com quem nós temos contato, as nossas famílias, nossos amigos, eles saibam que o Senhor existe, não porque a gente fala, não porque a gente insiste em dizer, não porque a gente compartilha nas redes sociais, mas porque a gente ama as pessoas. Por favor, nos ensine a amar como o Senhor amou. É o que eu te peço em nome de Jesus nessa manhã. Amém, Senhor. Amém. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele.
Eu gostaria de compartilhar com vocês de uma história bastante conhecida, uma história bíblica, principalmente para as crianças que gostam dessa história, gostam do personagem e eles ficam encantados com essa história. É a história do homem que subiu em uma árvore para ver Jesus passar. Essa história está relatada em Lucas, no capítulo 19, no verso de 1 a 10. A história de Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, um homem rico, mas que teve um desejo no coração de ver Jesus, de conhecer Jesus. Mas Zaqueu tinha um detalhe na vida dele: era um homem de baixa estatura. Por isso ele teve a ideia de subir numa árvore para ver Jesus passando pelo caminho. E aconteceu que Jesus, entrando em Jericó, quando estava passando por debaixo daquela árvore da qual estava Zaqueu, Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa. E Zaqueu, transbordando de alegria, desceu rapidamente, foi para a sua casa, recebeu Jesus com seus amigos. E ali Zaqueu fez uma declaração: doar metade dos seus bens para os pobres. E ele prometeu restituir 4 vezes mais as pessoas sobre a qual ele defraudou, cobrando impostos a mais. E quando Jesus viu aquela atitude de Zaqueu, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. E assim acontece na nossa vida. Quando nós permitimos que Jesus entra na nossa casa, entra na nossa vida, os milagres acontecem, a restauração, a transformação, a cura. E só resta uma coisa no nosso coração: gratidão, porque ficamos felizes pelas bênçãos recebidas de Jesus. Hoje nós vamos ter a oportunidade de agradecer a Deus, trazendo a nossa oferta e os nossos dízimos à casa de Deus. E você pode contribuir através do Pix, que está aparecendo no telão. E você pode fazer a sua doação através também do QR Code que está aparecendo na tela do seu vídeo, você que está nos assistindo pela internet. E não esqueça de enviar o comprovante para o e-mail, que é o mesmo da chave Pix, informando se é dízimo ou oferta. Eu gostaria de lembrar a todos os nossos amigos também do Projeto 48, que é a construção da nova sede da Nova Semente, a nova casa de Deus. Que bênção, que alegria dar uma oferta, contribuir para a construção da nova casa de Deus. Que você também pode fazer isso colocando o valor na sua doação e no final coloque 48 centavos. E o seu valor, a sua oferta será identificada para a construção da nova sede da Nova Semente. Eu convido os diáconos para passarem as ofertas. E que Deus abençoe todos nós. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.
contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Aí enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer por esse momento e agradecer por estarmos na tua casa louvando e bendizendo o teu santo nome. Esteja com a tua igreja, esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento muito especial, como sempre. E eu quero chamar para descer aqui o tanque o Sandro. O Sandro já frequenta a Nova Semente há um bom tempo. E já participou da classe do Começos. Participa ativamente dos nossos cultos. E uma coisa que é muito especial aqui na Nova Semente é que existe espaço e oportunidade para todos que desejarem servirem. E mesmo antes de passar pelo batismo, de se tornar membro registrado aqui na nossa comunidade, o Sandro já servia essa comunidade. Pode ser que você não o tenha visto necessariamente servindo, porque ele trabalha nos bastidores também. Muitas vezes estava lá atrás, passando o PowerPoint das letras, das músicas, da nossa parte visual que vai para o telão. E nesse serviço Deus vai trabalhando através da influência de cada um de nós, de cada um de vocês. Em cada culto, em cada momento de louvor e de adoração, e Deus tem o seu tempo e o seu momento para cada pessoa. E essa hora chegou, Sandra. Deus seja louvado por isso. Amém. Você vê que o pessoal está tão animado, ó, que eu nem precisei chamar e o pessoal já veio aqui, viu? Porque nós estamos muito felizes, de fato, com a sua decisão. Essa você vai segurar aqui, ó. Na hora certa você vai... Não chegou ainda não, fica tranquilo. É muita emoção, é muita emoção. E eu estou muito feliz, Sandro, de fazer parte desse momento da sua vida. Obrigado. Jesus te conduziu até aqui, tocou no teu coração, e agora você vai selar o seu compromisso para sempre com Cristo. Para andar ao lado dele, para poder continuar servindo a ele e a sua igreja, de todo o coração como você tem feito. E aqui você demonstra publicamente, para todo mundo, para todo o universo, que você escolheu servir a Jesus. Entregar sua vida completamente nas mãos dele. E que nesse momento os seus pecados sejam perdoados. Para que você receba de Jesus um novo coração. Para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Para que você escreva a melhor parte da sua vida, eu como ministro do Evangelho. Seguindo a ordem do Mestre Jesus, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. Parabéns, viu? Deus abençoe. Cada batismo é uma história. De vidas que foram transformadas, de vidas que foram alcançadas. E como é bom ver Jesus alcançando esses corações sinceros. Eu quero chamar aqui a Nicássia. Ela conheceu a Nova Semente através das redes sociais. Mas antes de conhecer a Nova Semente, ela já tinha recebido estudos num outro grupo da igreja que se reunia lá na Praça da República, não é? E Deus vem trabalhando no coração dela desde então. Mas tendo chegado aqui,
Deus foi tocando no seu coração, trabalhando na sua vida, e por isso você está aqui hoje. Deus seja louvado. E nesse momento Deus honra a sinceridade do teu coração, permitindo que você conheça tudo que você passou a conhecer, e que essa verdade maravilhosa traga libertação para a sua vida, e que o seu coração, o caminho da sua vida, aponte agora para Cristo Jesus e aguarde Ele voltar. E é para que você receba o perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que você dê cada passo do restante da sua vida de mãos dadas com Cristo Jesus. É que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, para a remissão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado por isso. E eu quero chamar aqui ao tanque também agora a Michele. E eu sei que dois amigos queridos, se estiverem aqui, vão vir. Cadê a Kelly e o Edson? Estão aí? Venham aqui. Eu sei que tem mais gente que participa de um grupo de estudos. A Michele conhece a Kelly e o Edson já há algum tempo, porque tem amigos em comum, uma amizade com a sua irmã também. E a Kelly e o Edson, eles são de fato um casal muito especial, muito querido. Deus me deu o privilégio de conhecê-los quando eles ainda moravam em Ilhabela. E a gente já começou bem essa amizade, que eles me chamaram para fazer um final de semana lá, e como foi bom. E eles mudaram de volta para São Paulo e escolheram Nova Semente para congregarem aqui. E esse é um casal dedicado ao Senhor, porque é um casal missionário. São jovens que estudam a Bíblia com outros jovens, e Deus seja louvado pela vida e pelo ministério de vocês. E eu imagino a felicidade no coração de vocês de ver a Michele aqui, porque isso é fruto dessa jornada juntos, de uma série de estudos. E a Michele confidenciava aqui atrás, olha, desde que comecei a estudar a palavra e desde que começamos a vir aqui a Nova Semente, não dava para deixar de vir mais. E isso é o que Jesus faz, né? Ele começa a trabalhar na nossa vida, no nosso coração, e Deus seja louvado pelo trabalho que Ele operou na sua vida e que opera na vida de tantos outros também. Deus seja louvado pela vida e pelo ministério de vocês. Deixe essa sua mão aqui. E Michele, para cumprir o desejo do seu coração, para você selar o seu compromisso com Cristo, para contemplar essa jornada que tem sido trilhada até esse momento, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e para que você receba de Jesus um novo coração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Parabéns, viu? Parabéns. Deus seja louvado por essas decisões. Deus seja louvado pela vida de vocês que acompanham e que fazem parte dessas jornadas também. Pode ser que muitas pessoas só conheçam a Cristo Jesus através de você, da sua influência, e quantas oportunidades Deus não nos tem dado. Lá onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, você é agente do céu, você é fonte de luz. E que Deus continue usando a mim e a você para que possamos levar o amor de Cristo Jesus a outras pessoas também. Nós estamos vivendo num tempo onde muitas coisas estão acontecendo, muitas profecias têm se cumprido. E é mais do que o momento de nós tomarmos uma firme decisão ao lado de Cristo. Se você ainda não passou pelas águas do batismo, não deixe para depois. Amanhã pode ser tarde demais para tomar uma decisão. Tome essa decisão ao lado de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro nome, a não ser no nome de Cristo Jesus. E se hoje você tomar essa decisão, fale comigo ao final do culto. Nós teremos o maior prazer de acompanhá-lo nessa jornada e preparar tudo para que em breve você possa estar aqui, selando o seu compromisso com Cristo. Eu quero orar com você, então feche seus olhos. Querido Deus,
nós temos a plena convicção de que o céu está em festa com essas decisões que foram tomadas, com esses amigos, irmãos que desceram as águas do batismo, morrendo para o mundo e renascendo para Cristo Jesus. E que de fato o Senhor possa renascer no coração de todos nós. Que a decisão que um dia tomamos possa ser confirmada a cada dia ao teu lado. E se alguém ainda decidiu ser teu discípulo, mas ainda não passou pelas águas, toca nesse coração, Pai. Tira todas as dúvidas, as incertezas, e que ao ouvirem a voz do teu Santo Espírito possam dizer sim ao teu chamado, a fim de que se preparem para a breve volta do Senhor Jesus. Continua conosco no restante desse culto, e que tudo que vai continuar acontecendo sirva para honrar e glorificar o teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, e que festa maravilhosa. Você pode aplaudir mais uma vez, porque hoje é dia de festa, é de comemoração, e a gente se sente abençoado pela presença do Espírito aqui com a gente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E é pensando nessa esperança maravilhosa que eu peço que você se levante, porque Ele fará, fez e continuará fazendo na eternidade. Eu quero cantar do céu com você. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Posso ouvir a igreja de Deus? Diga só em ti. Só pois eu sei que vivo estás. Tu és todos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E ele vem e a igreja canta. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, Maranata, ora vem Senhor.
Ele vem, todos juntos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus, que Ele seja exaltado nessa manhã. Eu quero cantar sobre isso com você agora. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Diga. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos Ele é o Senhor, igreja. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Bendito seja Deus. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Amém. Eu quero que você se imagine agora
perante Jesus, no grande retorno dele, naquele dia especial que a gente está aguardando. Se imagine, entrando nos portões da cidade, Jesus te recebendo. O que você faria? O que você diria? Eu imagino que a gente se lançaria aos pés dele em gratidão, com o coração explodindo de gratidão por ele ter nos salvado, nos redimido, né? Quantas coisas a gente teria para dizer, talvez faltariam as palavras. Como diz a antiga canção assim, ó: e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver. Contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, 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 glória ao autor da minha fé. Glória, glória, glória ao autor. Glória ao autor da nossa fé, ele é santo. Eu quero cantar sobre esse Cordeiro de Deus junto com você agora. A igreja começa assim: digno é o Cordeiro. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Glorifique o nome do Senhor. Mais uma vez a igreja canta: digno é o Cordeiro. Santo, santo ele é. Um novo cântico sobre o trono do céu. Santo, igreja. Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir, com toda a criação. Louvores ao Rei dos Reis. Amém. E eu te adorarei. Maravilhado, extasiado,
ouvir os rapazes agora, maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. E todos juntos como um grande coral. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Amém. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aplauda. Ele é digno de todo louvor, honra, glória e majestade. E eu quero que você me acompanhe em mais um refrão assim. Santo, 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 que era, é e há de vir. Com a criação eu canto. Querido Deus, o Senhor é santo e é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como é bom, como teus filhos, nos achegarmos aqui à casa do Pai e sentirmos a tua presença tocando a nossa mente, o nosso coração e nos preparando para esse momento, para nos voltarmos para a tua palavra e que o nosso coração de fato esteja sensível para reconhecermos a tua voz. Fala ao nosso coração, toca a nossa vida. Que nada nos impeça de termos um encontro real e transformador contigo nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado para vocês. Que bom que você venceu o friozinho, o convite para estender um pouquinho mais amanhã na cama e decidiu estar aqui para juntos louvarmos ao Senhor. E como é bom ouvir essa igreja cantando, essa igreja louvando, é bom demais. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e é muito bom ter você aqui conosco. Eu estou vendo ali, é você mesmo, Tiago? É você, pastor Tiago está aí. Semana que vem sou eu que estou lá, na sua igreja, começando uma semana de oração, vai ser uma bênção, e fico muito feliz com a sua presença aqui, viu? Não estou vendo a esposa e a filha, estão aí, estão por aqui, estão aqui. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bom tê-los aqui conosco. Semana que vem começa uma semana de oração lá na Igreja Central de Santo André. Você pode acompanhar pelo YouTube também durante toda a semana. É IAS de Santo André, IASD Santo André, você entra lá e vai poder acompanhar. Na semana passada, o pastor Ricardo começou aqui uma série chamada Guerra e Cruz. E nós vamos dar sequência a essa série agora, pensando um pouquinho mais no impacto dessa guerra, desse acontecimento descrito pela Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer que houve guerra no céu.
e não se achou mais lugar ali para Lúcifer, para Satanás, para o diabo, para a grande serpente, o enganador de todos nós. E hoje nós vamos refletir em quais são as implicações dessa guerra de fato na nossa vida. Como isso toca a mim e a você hoje no nosso contexto de vida. E vamos, pelo menos não talvez esgotar as respostas, mas abrir um caminho para respondermos algumas questões que surgem quando nós olhamos para esse assunto, quando nós olhamos para esse contexto, o contexto da luta contra o bem, do bem contra o mal, a luta do grande conflito. Mas para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas 2 histórias e com elas eu gostaria de levantar algumas dessas perguntas para que nós possamos começar esse caminho ou abrir esse caminho para as respostas. Lucas capítulo 23. A primeira história está nesse capítulo, Lucas 23, mas ela se encontra a partir do verso 39. E ali você pode acompanhar a leitura comigo. Preste atenção nos detalhes da história, como ela vai começar e como ela vai terminar. E nós vamos fazer o mesmo com a próxima história que nós vamos ler. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: "Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também." Porém o outro malfeitor o respondeu dizendo: "Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez." E acrescentou Jesus: "Lembre-se de mim quando você vier no seu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo, estarás comigo no paraíso." Tem uma divergência teológica nesse texto, porque na nossa tradução em português está: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." E inúmeros estudos mostram que essa palavra "que" ela não existe no original, então Jesus teria dito: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." E não faria nem sentido Jesus estar naquele mesmo dia com ele no paraíso, porque no domingo, quando ele ressuscita e Maria Madalena vai ao sepulcro, ela abraça Jesus e Jesus vai dizer: "Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai." Mas a ênfase não é essa, é só um parêntese aqui para explicar esse contexto. Mas fato é que Jesus estava sendo crucificado e tinha um ladrão de cada um dos lados de Jesus. E eles estavam ali pagando pelos seus pecados, por atos que tinham cometido. Estavam ali cumprindo uma sentença. Segundo o próprio ladrão na cruz ali disse: "Nós estamos aqui com justiça, nós deveríamos estar aqui pagando porque nós erramos, nós fizemos coisas erradas, mas esse nenhum mal fez." E ali naquele momento ele reconhece aquele que está na cruz do meio como sendo Jesus, o Salvador, o Messias prometido. E ali há arrependimento, a confissão, e ele diz: "Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." E Jesus lhe garante a salvação naquele momento. Agora nós vamos para a segunda história. Volte algumas páginas da sua Bíblia até o capítulo 18, do mesmo Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. E nós vamos ler uma outra história bastante conhecida e depois nós vamos comparar essas duas histórias. Lucas, capítulo 18. A partir do verso 18, nós temos ali a história que é conhecida como a história do jovem rico. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Jesus respondeu: "Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você não conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe." Então o homem disse: "Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude." Ouvindo isso, Jesus lhe disse: "Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha aí, siga-me." Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Duas histórias, dois personagens distintos, dois personagens diferentes aqui. Mas nas duas histórias, um contexto de salvação, de escolha. Um fez tudo errado, e por isso estava lá na cruz.
para pagar pelos atos que tinha cometido, pelos pecados que cometeu. O outro fez tudo certo. Porque quando Jesus faz menção aos mandamentos, ele diz, olha, isso aí eu tenho feito desde cedo, desde criança. E o fato de Jesus não contestar o argumento dele pode evidenciar que realmente ele fazia e procurava cumprir os mandamentos. Um era um delinquente, o outro era um exemplo. Um era odiado e temido, o outro era amado e respeitado. Um merecia o escárnio, o desprezo, o outro merecia glórias, o elogio, os aplausos. Um merecia morrer, pagando pelos seus pecados. O outro não tinha nada que o condenasse. Aos olhos humanos, o ladrão naquela condição estava salvo ou perdido? Perdido. E o jovem estava salvo ou perdido? Salvo. Mas no final da história, o ladrão termina salvo e o jovem rico termina perdido. E a pergunta que eu faço a vocês é, isso é justo? É justo isso? Alguém que fez tudo certo a vida toda, chegar no final da sua vida e terminar perdido? Ao passo que alguém fez tudo errado a vida toda e literalmente, nesse caso aqui, no último momento da sua vida, se arrepende e vai ser salvo agora e vai ganhar a eternidade, isso é justo? Onde é que se manifesta a justiça nessas duas histórias? E nós só precisamos discutir sobre isso ou pensar sobre isso por conta do que aconteceu no céu. Por conta do que aconteceu no Jardim do Éden. Porque não tivessem acontecido a rebelião no céu e nem a desobediência no Éden, nós estaríamos noutra condição, nós não precisaríamos pensar a respeito disso. E talvez seja mais fácil pensarmos na vida dos outros aqui, mas eu queria levar você a pensar na sua vida. A condição na qual você vive hoje é justa? Você considera a sua condição justa? Ter que sofrer as consequências ou as agruras de um pecado que não foi você que cometeu? Quem aqui estava no Éden para escolher se queria comer do fruto ou não? Bom, se você não estava lá, por que é que você tem que viver as consequências da escolha de outra pessoa? Porque nós poderíamos viver num mundo perfeito, mas não é essa a nossa condição. Nós vivemos hoje num mundo manchado pelo pecado. Com dor, com sofrimento, com separações. Por conta da escolha que fizeram lá no Éden. Mas não fui eu que escolhi. Não fui eu que estava lá para escolher se eu queria comer do fruto ou não. É justa a nossa condição, a sua condição é justa. Onde é que a justiça divina se manifesta? Na minha e na sua condição. E aqui que eu gostaria de entrar e levantar algumas questões que pensarmos nesse contexto da eternidade passada, da rebelião do céu, nos traz. Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Ixi, é o frio que está deixando vocês assim? Com pouca convicção? Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Deus sabe até mesmo o futuro, sim ou não? O que vai acontecer, Deus já sabe de tudo. Não há nada que lhe passe despercebido. Então, quando Deus criou Lúcifer, Deus sabia que ele iria se rebelar. Sabia ou não sabia? Quando Deus criou Adão e Eva, sabia que eles iriam comer do fruto. Sabia ou não sabia? E por que mesmo assim Deus criou? Não sei se você já fez essa pergunta. Por que mesmo sabendo que Satanás se rebelaria, Deus ainda assim cria? Não dava para ter criado outro anjo? Um anjo que não traria tanto problema. Não dava para ter criado um outro casal que escolheria diferente, escolheria não comer do fruto? Poderia ou não poderia? E agora, a convicção baixou de novo aí. Deus poderia ter deixado de criar Lúcifer e Adão e Eva sabendo do que iria acontecer, sim ou não? Alguém acha que não? Deixa eu ver aqui. Quantos acham que sim, Deus poderia? Quantos acham que não, Deus não poderia? Bem menos pessoas. Depende de como você vai interpretar essa palavra poderia. Depende de em que contexto você a entendeu quando eu a disse. Se você a entendeu no contexto de poderia, no sentido de capacidade para, sim, ele poderia porque ele tem capacidade para isso. Mas se você avaliar outros motivos, como por exemplo o motivo
moral ou pessoal, não, ele não poderia. Por que que não poderia? Porque que mesmo sabendo o que Lúcifer faria, porque que mesmo sabendo que Adão e Eva escolheriam comer do fruto, Deus não deixa de criá-los, mas ainda assim Deus os cria. E eu gostaria de abrir aqui um caminho para a resposta. Como eu disse no começo, a minha pretensão aqui não é dar uma resposta final a isso, mas é pelo menos abrir um caminho para que nós possamos entender por que que mesmo assim Deus resolve criar Lúcifer e criar Adão e Eva, e por que ele não poderia ter deixado de criá-los nesse contexto. Primeiro motivo, e para cada motivo, eu vou respaldar esse atributo de Deus em um verso da Bíblia, embora o verso em si não esteja ali com o propósito de responder esse contexto, mas esses versos nos trazem informações que vão nos ajudar a entendermos e a chegarmos nessa resposta. Primeiro ponto dos 3, pelo qual Deus, ou pelos quais Deus ainda assim cria Lúcifer, pode ser revelado para nós no Evangelho de João, no capítulo 14. Abra lá a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo muito conhecido. Jesus começa o capítulo dizendo: não se turbe o vosso coração, eu vou preparar um lugar para vocês. E depois vai vir um diálogo de Tomé com Jesus: Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós podemos saber o caminho? E aí Jesus vai dar uma resposta no verso 6 dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro ponto pelo qual Deus não poderia ter deixado de criar Adão e Eva ou Lúcifer, mesmo sabendo que eles se rebelariam e que pecariam, é porque Deus é a verdade. Ele se apresenta aqui na pessoa de Cristo como sendo a própria verdade, a verdade encarnada em Cristo. E se Deus é a verdade, não pode haver nele qualquer mancha, qualquer pontinha, qualquer risco de engano. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção para você entender o raciocínio. Qual é a acusação que Satanás levanta contra Deus no céu? De que Deus é um Deus tirano, de que Deus é um Deus arbitrário, que não cria seres livres. Mas Deus, que espera uma resposta de amor voluntária dos seus filhos e das suas criaturas, para que essa resposta de amor verdadeiro possa existir, é necessário haver a possibilidade desse amor ser rejeitado. Se não há possibilidade do amor ser rejeitado, não há possibilidade do amor verdadeiro existir, porque ele precisa ser voluntário, precisa ser fruto de uma escolha. Agora, se eu não tenho outra opção, como que o amor verdadeiro vai se manifestar? Então, de um lado, Deus evidenciando que cria seres livres para escolherem de fato, e do outro lado, o inimigo acusando a Deus de que ele não cria seres livres, de que ele os limita, de que ele os controla, de que tudo tem que acontecer da maneira como ele quer. Essa é a acusação de Satanás. Agora você imagina Deus em algum momento da eternidade passada, quando ele pensou em criar os anjos. Ele anteviu o que ia acontecer, que Lúcifer iria se rebelar. No sentido de ter capacidade para, ele poderia dizer: quer saber, eu não vou criar esse anjo porque vai me dar muita dor de cabeça, vai me dar muito problema. Eu vou criar um outro, que vai escolher diferente, que não vai escolher pecar. Isso seria de fato liberdade. Deus poderia dizer que ele é a verdade. Ninguém saberia. Mas como ficaria a consciência dele como Deus em se apresentar como sendo a verdade? E aqui eu nem vou dizer, nem vou entrar no âmbito de se omitir é mentir. Não é essa a questão, porque veja só uma coisa. Se Deus cria somente aqueles que vão escolher da maneira como Ele quer que seja escolhido, isso não é liberdade. Ele está, na verdade, dando uma única opção, ou abrindo um caminho só. E nesse caso, se Deus deixa de criar Lúcifer, ainda que Lúcifer não existisse, a acusação de Lúcifer contra Deus seria verdadeira. Você concorda comigo? Você entendeu o raciocínio? Ainda que Lúcifer não existisse, a acusação que ele vai levantar contra Deus seria verdadeira, porque se Deus escolhe
criar somente aqueles que vão escolher numa única direção, Deus não pode dizer que Ele cria seres livres. Porque Ele só cria seres que escolham da maneira como Ele quer. Então o primeiro aspecto pelo qual Deus não pode deixar de criar Lúcifer e não pode deixar de criar Adão e Eva, é porque se Ele assim o fizesse, Ele não poderia dizer que Ele é a verdade. Porque haveria engano, haveria mentira na sua maneira de agir, na sua maneira de ser. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, abra a Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Esse e um outro texto que nós vamos ler em Salmo 103, eles ressaltam um dos atributos de Deus, uma das características de Deus, e ele vai dizer: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Esse Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E agora Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, ou sobre todas as coisas. O que é que esses textos estão ressaltando? Dentre tantos outros que eu poderia ler aqui. A soberania de Deus. Deus, Ele governa e Ele domina sobre tudo, sobre todas as coisas. Deus é soberano. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não foi pego de surpresa. Quer dizer que Deus nunca teve medo do que poderia acontecer. Deus não foi pego desprevenido com a rebelião de Satanás. Deus não foi pego desprevenido com a desobediência de Adão e Eva, porque tudo está debaixo do seu domínio. E isso apenas evidencia que Deus realmente cria seres livres. Satanás só existe porque Deus permite que ele exista. Mas até mesmo na existência do inimigo, Deus estabelece limites. Lembra quando ele veio para tentar a vida de Jó? Deus permitiu que ele fizesse algumas coisas, mas estabeleceu limite, dizendo: não toca na vida dele. E Satanás tem que obedecer, porque Deus é soberano, porque Deus está no controle de todas as coisas. A atuação de Satanás, ela é limitada pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, de maneira que Deus não tem medo do que pudesse vir. Deus não tinha medo do que poderia vir a acontecer. Ele estabelece limite até mesmo para as nossas provações, dizendo que ninguém vai ser tentado além do que possa suportar. E por que é que tudo isso está sendo permitido? Para que fique evidenciado para todo o universo qual é o caráter de Deus e qual é o caráter do inimigo de Deus. Mas até mesmo para isso, para esse tempo de prova, Deus já estabeleceu um prazo para que isso aconteça. É só por um período de tempo que nós viveremos dentro desse contexto, porque a Bíblia já nos avisou, já nos anunciou de que em breve Jesus voltará e Ele vai colocar um fim em toda a história de pecado. Inclusive em Satanás mesmo, e Satanás será exterminado. Então o primeiro aspecto pelo qual Deus ainda assim cria Lúcifer e Adão e Eva é porque Ele é a verdade. O segundo ponto é porque Ele é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele está no controle da história. E vai chegar um momento, vai chegar um dia em que Ele vai reparar todas as coisas e toda essa história de pecado vai ter um fim. E o terceiro e último ponto, antes de lermos os versos, eu gostaria de ilustrar esse último ponto fazendo uma pergunta e propondo uma ilustração para vocês aqui. Eu não sei se tem alguma mulher que esteja grávida hoje aqui. Temos alguma grávida presente? Temos ali. Agora imagina, é mesmo, né? Faz pouco tempo aí, muito bom. Agora imagina você, mulher, que você está grávida. E eu vou colocar para você aqui uma situação hipotética bem radical, bem extrema, vamos dizer assim, mas para você entender o ponto que eu quero ressaltar aqui. E você foi lá no médico para fazer o ultrassom e ver como é que está o desenvolvimento do bebê.
E ali no último trimestre, nas últimas semanas, o doutor vai fazer o exame e ele vai dar uma triste notícia para você, mãe. Ele vai dizer assim: olha, mãe, o seu bebê, ele desenvolveu um sério problema dentro do seu útero aí. Ele vai nascer com uma doença muito severa. E até os 10 anos de idade ele vai ter grandes restrições. Restrição motora, restrição cognitiva, restrição na fala. Ele vai vegetar durante os 10 primeiros anos da vida dele. Parado numa cama, precisando de cuidados 24 horas por dia. A vida de vocês no começo vai ser assim. Se ele sobreviver aos primeiros dias e meses, os 10 primeiros anos da vida do seu bebê serão desse jeito. De muita restrição. Mas quando ele completar 10 anos de idade, ele vai poder tomar uma vacina, um remédio, que seja, e que vai tirá-lo completamente dessa condição. E a partir dos 10 anos ele vai ter uma vida típica, uma vida normal. Você, mãe, diante dessas condições, escolheria ter o bebê ou não ter o bebê? Ainda bem que eu estou falando para mulheres cristãs, que eu fico até com medo às vezes de perguntar essas coisas ultimamente. Você escolheria ter o bebê? Apesar dos 10 anos de muita restrição e de muito sofrimento, apesar de viver 10 anos assim, foi isso que Deus escolheu também. Eles vão sofrer por conta da doença do pecado, mas eu vou providenciar o remédio. E o remédio, sabe qual foi? A cruz de Cristo Jesus. Porque quando Deus olhou para tudo o que ia acontecer, Ele olhou para aquilo da sua perspectiva como Deus e da perspectiva da eternidade. E Deus, olhando para o curso da história, Ele olhou e viu: eles vão sofrer de fato. Não vai ser fácil, mas um dia eu vou reparar todas as coisas e eles vão ter a vida que eu desejei para eles, podendo eles escolher se querem viver essa vida. A cruz de Cristo é o remédio. É por isso que em Romanos 1,16 Paulo vai dizer: por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não de meia dúzia, não de um pequeno grupo, mas de todo aquele que crê. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, João vai dizer: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o texto que nós já mencionamos há alguns sábados atrás: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ainda assim cria Lúcifer, Deus ainda assim cria Adão e Eva, porque Ele é a verdade, nele não há sombra de engano. Ele nos criou livres, e isso pode ser muito bom, mas isso pode ser muito ruim. Depende do que é que você vai fazer com a sua liberdade. E certo autor já escreveu que nós fomos condenados a viver em liberdade. Eu acho interessante esse paradoxo. Nós fomos condenados a viver em liberdade porque nós nos tornamos escravos das consequências das nossas escolhas. E hoje você pode escolher o que vai ser, de que lado você vai se colocar. Quando Jesus morre na cruz, Ele faz justiça para comigo e para com você. Porque quando Jesus morre na cruz, Ele dá para mim e para você o mesmo que Ele deu para Adão e Eva no jardim, porque lá o que estava em jogo era a eternidade. E eles puderam escolher se eles queriam viver eternamente ou não. E nós sabemos o desfecho dessa história. E hoje, através da cruz, eu também posso escolher onde eu quero viver a eternidade.
A cruz, ela me dá a igualdade de condições. Assim como eles puderam escolher, eu posso escolher também. Mas eles estavam no lugar perfeito, é verdade. Como nós não estamos num lugar perfeito, Jesus veio aqui para poder julgar com justiça. Então, entendendo onde é que o calo aperta, entendendo onde é que dói a vida aqui nesse mundo, para poder levar tudo isso em conta, para julgar a mim e a você. Mas da mesma maneira como eles escolheram onde queriam passar a eternidade, nós podemos escolher hoje também se aceitamos ou não a cruz de Cristo Jesus, se aceitamos ou não o sacrifício dele. E onde que a justiça se manifesta nas duas histórias do começo, que podem ser um retrato da minha e da sua condição, alguma delas. É que ambos ali, tanto o ladrão na cruz, quanto o jovem rico, seriam salvos da mesma maneira e pelo mesmo caminho. E o que essas histórias evidenciam é que o que salva não são as suas atitudes, não é o que o ladrão deixou de fazer, não é o que o jovem rico fez a vida inteira. O que poderia salvá-los é apenas uma coisa, ou uma pessoa. É Cristo Jesus. O que fez a diferença não foram as práticas do ladrão, nem as práticas do jovem rico. O que fez a diferença foi que um aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e o outro não. Não importa o que você tenha feito, nada fará com que Jesus te ame menos. Da mesma maneira como nada fará que Ele o ame mais, porque Ele já te ama de maneira incondicional. E a sua salvação está disponível para mim e para você. Não importa qual foi o caminho que te trouxe até aqui. Não importa como você chegou até Ele. Importa como vai ser dali para frente, qual é a decisão que você vai tomar. Não importa quantos pecados você já cometeu, importa que você se achegue a Ele e permita que Ele transforme a sua vida como Ele transformou a vida daquele homem ali. Certamente a vida daquele ladrão seria diferente se ele tivesse a oportunidade de descer da cruz e continuar o seu caminho. Porque Jesus muda, Jesus transforma. Mas essa transformação não somos nós quem fazemos, não somos nós quem operamos, mas é Ele em nós. O que eu preciso fazer é reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. O que eu preciso fazer é entregar a minha vida, o meu coração nas mãos dEle, para que Ele faça o que Ele entende que tenha que ser feito. Por que o jovem rico sai dali triste? Porque ele não entregou o coração. Porque ele deixou o trono da vida dele ocupado por outras coisas, nesse caso aqui pela riqueza. Ele não quis colocar Cristo Jesus em primeiro lugar. Foi isso que o impediu de ser salvo. A sua própria escolha. E é por isso que esse grande conflito, ele acontece aqui. É pelo domínio da nossa mente, da nossa adoração, da nossa devoção, do nosso tempo. E é por isso que é uma batalha diária. Todos os dias você tem que escolher entregar-se para Cristo, dar a sua vida para Ele. E Deus, na sua palavra, nos faz um convite. Eu quero voltar para Deuteronômio com você. E eu quero ler 2 versos ali, que são 2 convites do céu, para mim e para você. Deuteronômio capítulo 30. E nós vamos ler 2 versos ali. Deuteronômio capítulo 30, versos 15 e 19. E ele diz assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. São as opções que nós temos. Essa é a escolha que nós precisamos fazer. A vida e o bem, a morte e o mal. E o verso 19: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas aí Deus deixa a sua vontade e o seu amor transbordarem, quando Ele faz o convite: escolham a vida para que vivam. Escolham a vida para que vivam. Vocês
e a sua casa. Qual a escolha que você vai fazer? Hoje nós vivemos nesse cenário do grande conflito e a escolha está em suas mãos. Deus de fato nos criou livres e hoje nós podemos escolher onde é que nós queremos passar a eternidade. A cruz de Cristo nos trouxe novamente essa condição de podermos escolher. E eu gostaria de convidar você agora para olhar para a cruz, para o símbolo da nossa salvação, para o símbolo dessa demonstração de amor, desse resgate feito por mim e feito por você. E se você sentir vontade, enquanto você canta essa música, declara para o Senhor qual é a sua decisão, qual é a sua escolha. De que lado você decide estar e ficar no grande conflito. E que naquele grande dia nós possamos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus voltando, amém? Cante conosco. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. E a igreja canta. E ao olhar pra cruz, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. E a igreja canta assim: reconheço. Reconheço pela graça. Mais uma vez, reconheço. Não merecemos, todos juntos. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno,
Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Que o teu nome seja louvado, Senhor, por essa graça maravilhosa. Porque o Evangelho é o teu poder para a salvação de todos os que creem, e nós cremos. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, e por isso nós queremos mais uma vez entregar a nossa vida em tuas mãos. Porque só há salvação no nome de Cristo Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, e é por isso que nós nos voltamos para o Senhor. Porque queremos ter vida e vida plena, vida abundante. E queremos desfrutar das alegrias da vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E que o Senhor nos garantiu na cruz do Calvário. E hoje nós estamos na mesma condição de Adão e Eva, de podermos escolher onde queremos passar a eternidade. Nós queremos passá-la ao teu lado. Nós queremos desfrutar das alegrias da eternidade diante da tua presença. Por isso, vem em nosso favor, ó Deus, e salva-nos. Liberta-nos das garras do pecado, das garras da desobediência, e nos leva para junto dos teus braços de amor. Fica conosco, ó Deus, e muito obrigado por mesmo diante de tantas agruras e intempéries, de tanto sofrimento, o Senhor ainda assim escolheu nos criar. Porque na sua cruz o Senhor providenciou o remédio para a doença do pecado. E que naquele grande dia, quando Cristo Jesus voltar, sejamos todos nós definitivamente curados e libertos da natureza dessa doença, dessa enfermidade. Cuida de nós, cuida do nosso coração e salva-nos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de dia, um bom restante de sábado.